Agora vamos falar da iluminação. A iluminação nos jogos é muito importante porque permite-nos criar um ambiente e de acordo com aquilo que nós entendemos que o nosso jogo deve ser, se é um jogo de terror, se é um jogo de tensão ou se é um jogo num planeta que não é a Terra, nós podemos criar um ambiente completamente diferente graças à iluminação. O Unity tem diferentes tipos de iluminação que nós podemos utilizar no nosso jogo. Eu vou aqui para dentro da minha casa e vou adicionar uma luz aqui dentro da casa que depois nós vamos usar para então falar aqui um bocadinho sobre os diferentes tipos de iluminação que temos. Portanto, aqui na Wooden Cabin, que é esta na minha casa, eu vou adicionar aqui o componente de luz. Portanto, quando vocês adicionam uma luz, o Unity automaticamente seleciona uma luz do tipo point. Vocês, quando criaram a cena, tinham uma luz do tipo directional. Esta luz do tipo directional representa o Sol. A posição dela no mundo não é importante. Para este tipo de luz, a única coisa que é importante é a rotação. Se vocês pegarem aqui na luz e rodarem, vocês podem ver que isso é que é importante. Eu não preciso se eu mudar de sítio, ela não faz rigorosamente nada. A única coisa que interessa é aqui a rotação. E nós podemos criar um efeito de um ciclo de dia e noite só rodando a luz e assim fazendo com que, como se o dia estivesse a passar, vocês podem ver as sombras que vão mudando de sítio. Já agora em relação às sombras, vocês podem no vosso computador, dependendo da qualidade com que estão a correr, não ver as sombras. Mais uma vez aqui na opção Project Settings, onde diz Quality, vocês podem definir a qualidade com que vocês querem que o jogo esteja a correr no editor. E se vocês puserem isto em Very Low, por exemplo, não se vêem sombras nenhumas. Se colocarem em Low também ainda não veem, salvo erro a partir de médio começam a aparecer algumas sombras e depois em High que as sombras já têm alguma qualidade. Very High e em Ultra, como eu tinha, em que tem todos os elementos têm sombra, independentemente da distância que eles estão da câmera. Portanto, a qualidade daquilo como vocês estão a correr o jogo também implica nas sombras que vocês veem ou não. Todas as luzes, seja a Directional Light, seja aquela luz que eu adicionei aqui dentro da casa, já agora deixa-me ver onde é que ela ficou. Ok, acho que ela não. Acho que vou ter que fazer aqui uma pequena alteração porque ela está a ficar debaixo da casa. Eu vou se calhar até aproveitar um destes. Não, vou criar aqui um objeto vazio que vai ser a minha luz. E assim vou poder posicionar a luz onde eu quero. Portanto, vou remover este componente e neste objeto vazio vou adicionar outra vez a luz. Pronto, isto tudo só porque eu quero posicionar a luz, não a quero no chão, quero aqui a luz, por exemplo assim. Depois até podemos pôr aqui um candeeiro ou uma coisa qualquer para representar a luz. Pronto, as luzes, diferentes luzes têm diferentes características, portanto eu vou começar aqui pela Spot. A Spot é uma luz que, como o nome indica, é uma espécie de um foco, ou seja, é uma luz que tem uma direção e tem uma área em que afeta bastante mais limitada. Portanto, pode ser interessante para fazer luzes, por exemplo, de carros ou coisas assim do género, portanto, ou focos. Vocês podem aqui controlar a distância que ela chega, se chega a uma distância maior ou mais pequena, podem controlar aqui a área, se é um ângulo maior ou mais pequeno. Pode ser interessante para fazer uma lanterna, por exemplo, para o player. Aqui a cor da luz, vocês podem controlar se querem uma luz mais branca ou menos branca. Se é em modo real-time mixed ou baked, nós já vamos falar um bocadinho desta questão. Portanto, uma luz real-time é uma luz que em tempo real o player vai poder ver e vai poder interagir com ela, por exemplo, ligando e desligando. Por acaso é o que nós queremos nesta aqui, que nós vamos querer ligar e desligar esta luz. Se for baked, quer dizer que o Unity previamente vai fazer os cálculos da luz
esses cálculos não vão poder, essa luz não vai poder ser alterada a sua posição, a cor, a intensidade, portanto fica pré-cozinhada, digamos assim, no nosso ambiente de jogo. As luzes real-time, é importante tenham atenção que também dependendo da qualidade com que o vosso jogo está a correr, podem ter mais ou menos luz em real-time. Portanto, aqui, se vocês repararem, tem aqui o número de luzes, salvo esta propriedade aqui, Pixel Light Count, portanto, e quanto menos vocês tiverem qualidade, por exemplo, eu agora pus em Very Low e a luz desapareceu. Portanto, só a partir do medium que está aqui é que ela aparece. Portanto, isto também vai influenciar, porque nós vamos querer que o player possa escolher a qualidade de gráfica mais tarde. Vamos fazer uma opção para isso e depois o ambiente do nosso jogo também vai ser afetado por isso. Portanto, basicamente a Spotlight é isto. A Directional Light, como já vimos há bocadinho, é a luz que representa o Sol, portanto é uma luz que a direção dela é que é importante, portanto, daí a rotação, não a posição dela. A Point é uma luz que se espalha em todas as direções, portanto é uma luz mais ou menos parecida com aquelas luzes que temos nas nossas casas, uma lâmpada que espalha a luz em todas as direções. Pode ter também um alcance maior ou mais pequeno. Até podem fazer um efeito engraçado se estiver a aumentar e diminuir. Mais uma vez também podemos ter aqui a cor da nossa luz, o modo com que ela vai funcionar é exatamente igual à Spot. E depois a Area é uma luz que nós podemos utilizar se nós quisermos criar por exemplo, um painel que é iluminado ou que está a projetar uma luz ou qualquer coisa assim do género. Estas luzes do tipo Area só funcionam em modo baked, portanto não é em real time, só em modo baked. Portanto eu aqui vou pôr uma point e vou deixar lá assim. Portanto, em relação ao baked e ao real time, basicamente vocês têm aqui na janela, no menu window, em rendering, um separador que diz lighting. E este separador tem as propriedades mais importantes. Ele pode ter diferentes opções em diferentes sítios, dependendo da versão em que vocês estão do Unity, mas basicamente está aqui tudo. Por exemplo, já agora podemos começar aqui pelo environment. Aqui é onde vocês definem qual é que é a skybox que estão a utilizar. Neste caso acho que nós só temos uma, portanto é aquela que está aqui, mas se nós tivéssemos mais skyboxes, nós podemos criar skybox assim, create material, e depois aqui, em vez de ser standard, pomos em skybox, procedural, e depois arrastamos daqui para ali. E se vocês repararem, eu agora posso manipular aqui a minha skybox, por exemplo, definir aqui outra cor para o Sol, posso definir aqui a força do Sol. O Sol deve estar algures aqui, está ali em cima, portanto vocês podem aumentar aqui o tamanho do Sol. Até podemos fazer um buraco negro, que é engraçado também se nós estivermos a fazer um jogo para um planeta diferente do nosso. Aqui é a atmosfera, portanto se for vocês quiserem criar um efeito mais ou menos assustador, podem pôr aqui uma atmosfera diferente. E aqui é a cor do chão, que é aquela cor que se vê aqui embaixo, mais junto à parte de baixo da skybox. Portanto é a cor que vai digamos, influenciar esta área aqui debaixo do nosso jogo. E depois tem aqui a exposição, que também afeta assim, portanto afeta a maneira como a luz vai se espalhar pela nossa skybox. Pronto, a skybox vocês podem experimentar e fazer a skybox que vocês quiserem, até podem ter diferentes skyboxes para diferentes níveis ou para diferentes alturas do dia. Eu agora para já vou deixar esta skybox. Depois aqui temos a fonte da luz, portanto o Sol, que é a nossa Directional Light. A cor das sombras em tempo real. Eu se calhar vou fazer uma coisa que é porque esta skybox que eu criei está a afetar aqui muito
a cor, e então eu vou criar uma nova que não esteja assim tão esquisita, entre aspas, porque ela estava a ficar aqui estava a afetar muito as cores aqui do terreno. Pronto. Portanto, isto é a cor das sombras em tempo real. Depois, a luz ambiente, de onde é que ela vem? Se vem de uma cor que vocês queiram fixa, se vem de uma cor gradiente ou se vem da Skybox, normalmente será da Skybox. É o multiplicador de intensidade, portanto, se é mais intenso ou menos intenso em relação à cor que vocês tiverem lá em cima, na Skybox. Reflexos, portanto, é o reflexo aqui que vocês veem aqui na água. Também de onde é que eles vêm. Uma opção que pode ser interessante, que é o nevoeiro, se vocês quiserem que o vosso jogo tenha um ambiente, ou se vocês quiserem esconder coisas que estão à distância do player, vocês podem ativar aqui nevoeiro, podem escolher a cor do nevoeiro e podem escolher a maneira como o nevoeiro é gerado, a distância mínima e máxima onde ele aparece. Deixem cá ver se eu consigo diminuir aqui isto. Pronto, assim vocês têm um nevoeiro muito mais intenso, muito mais de perto. Às vezes o nevoeiro dá jeito para nós escondermos o facto de não estarmos a desenhar tudo muito longe do player. Mas também dá jeito para criar aqueles jogos mais assustadores. Depois, voltando aqui agora ao separador inicial da cena, vocês têm aqui se querem iluminação em tempo real ou não. A iluminação em tempo real tem um peso relativamente grande, é preciso ter algum cuidado com se vocês querem fazer o jogo para telemóveis, que a maior parte dos telemóveis não vão aguentar correr o vosso jogo com iluminação em tempo real. E depois tem aqui, se querem que a iluminação global do vosso jogo seja pré-calculada, é sempre uma boa ideia vocês terem isto ativo, porque vai permitir que o Unity faça os cálculos de algumas sombras que são fixas. Lembram-se quando nós aqui na casa ativamos esta opção do static, isto permite que o Unity pré-calcule as sombras da casa, porque sabe que aquela casa vai ter este formato e ela vai estar sempre ali, mesmo que nós depois mexemos aqui na orientação, as sombras estão pré-calculadas e depois é uma questão de ele esticar mais ou menos as sombras para um lado ou para o outro, e assim consegue ter um aspecto interessante mesmo quando nós estamos a usar iluminação pré-calculada. E depois temos os light maps. Os light maps basicamente são as sombras que são pré-calculadas e são guardadas como uma grande textura. E aqui é onde vocês podem gerar essa informação dos light maps, portanto, mandar calcular os light maps. Se vocês tiverem ativa esta opção do Auto-Generate, automaticamente o Unity, enquanto vocês vão mexendo aqui no vosso nível, vai pré-calculando os light maps. Se vocês tiverem uma placa gráfica relativamente recente, pré-calculem os light maps através da placa gráfica, que é para ser muito mais rápido. Se o Unity não conseguir calcular pela placa gráfica, ele automaticamente vai mudar para a CPU, e isto pode demorar bastante mais tempo. Se o vosso nível for muito grande, o cálculo dos light maps pode demorar 10, 20, 30 minutos ou até uma hora, se for caso disso. Pronto, em relação à iluminação também era mais ou menos isto. Eu vou deixar aqui ficar. Era mais ou menos isto também que eu também vos queria mostrar. Ainda em relação aqui à luz, há aqui algumas propriedades que são importantes para nós. Uma delas é aqui a força das sombras. Se vocês querem que as sombras sejam mais escuras ou menos escuras, vocês podem controlar aqui isso. Por exemplo, se vocês estiverem a fazer um ciclo dia e noite, é normal à noite as sombras não serem assim tão fortes, porque o ambiente vai todo estar mais escuro, portanto vocês podem jogar com isto aqui. Por vezes alguns modelos têm alguns defeitos, por exemplo, em que a luz passa através deles, e isso normalmente consegue-se resolver aqui através destes parâmetros que vocês têm do bias, normal bias e o near plane. Portanto, se vocês repararem, se eu manipular este normal bias, aquela luz que estava a atravessar ali a casa desaparece.
No entanto, é preciso ter algum cuidado quando nós mexemos nestes parâmetros e verificar se não estamos a provocar outro tipo de problemas, porque às vezes ao mexermos aqui estamos a criar problemas noutros aspectos em que a luz ou as sombras ficam deformadas. Se vocês repararem quando eu mexo aqui, ali não sei se dá para ver, mas ali ao fundo as sombras ficam um bocadinho diferentes. Portanto, isto por vezes tem outros efeitos noutros modelos, portanto é preciso sempre algum cuidado quando manipulamos estes parâmetros. Mas basicamente em relação à iluminação era mais ou menos isto que eu vos queria mostrar. Além disso, existe um componente que são as light probes, que vocês podem utilizar para ajudar a melhorar o aspecto do vosso player ou daquilo que interage com o vosso mundo em termos dinâmicos, quando ele entra e sai de zonas, por exemplo, como esta, em que temos uma iluminação diferente lá dentro da iluminação que cá está fora. Portanto, vocês podem adicionar as light probes ainda aqui, light probe group. Eu vou ter que a posicionar bem cá para cima, porque ela ficou aqui para baixo. Portanto, as light probes são uma série de sensores que, à semelhança dos light maps, vão pré-calcular a informação da luz. No entanto, enquanto que os light maps é as sombras que estão a ser pré-calculadas, as sombras são pré-calculadas em função das superfícies onde a luz está a atingir. Os light probes não, os light probes é a luz que atravessa o espaço. Portanto, a ideia é, se eu tiver uma personagem que entra nesta casa e a luz ali dentro é, por exemplo, mais amarelada, essa personagem deve ficar com uma cor também mais amarelada. E deve ser progressivo, não deve ser instantâneo. E então as light probes, a ideia é pré-calcular essa informação. Portanto, vocês podem ver este grupo de light probes tem uma série de bolinhas. Nós podemos editar o posicionamento destas bolinhas aqui. Deixem ver se eu consigo selecionar as light probes. A ideia é que vocês podem clicar e puxá-las e vocês devem tentar posicioná-las. Aqui é difícil selecioná-las porque algumas estão obstruídas pela casa, estão dentro da casa. A ideia é vocês posicionarem umas light probes na parte do vosso cenário que tem um tipo de luz e as outras na outra parte. Por exemplo, umas estão na sombra, outras estão no sol, umas estão perto da luz que tem uma determinada cor, outras estão noutro sítio, para que quando o player passar aqui possa ser fácil de pré-calcular essa informação e o player ter a cor refletida da luz de acordo com a proximidade, se ela está mais próxima daquela luz ou está mais próximo da outra. Pronto, os light probes também têm depois um impacto no vosso jogo, especialmente quando vocês vão calcular quando é calculada a informação da luz que é baked. Eu vou só experimentar aqui o nosso player entrar ali. Pronto, não sei se dá para ver muito bem, mas a ideia é esta: quando eu entro ali dentro, o reflexo da luz no próprio player é um bocadinho diferente, ou ser diferente daquilo que está cá fora, porque cá fora está o sol e lá dentro está outro tipo de luz. Apesar de que esta luz acaba por não ser muito diferente da luz do sol, porque também está muito esbranquiçada. Para terminar esta parte da iluminação, eu queria só mostrar como é que nós podemos criar um mecanismo muito simples de controlar esta luz por código. Lembram-se que nós tínhamos feito aqui no player este mecanismo de interação, e então o que eu vou fazer é, aqui dentro da casa, vou adicionar um interruptor. Portanto, vou criar aqui um objeto vazio, mais um, vai ser o meu interruptor. E este objeto vai-me permitir ligar e desligar a luz a partir aqui dentro da casa. Portanto, este interruptor eu criei como um objeto vazio, mas eu na prática quero que ele agora seja um cubo. Portanto, eu vou-lhe adicionar dentro dele um cubo. Não vai ser um cubo deste tamanho, naturalmente, vai ser para aí 0.5 se calhar. 0.5, depois também vejo isto, e no Z 0.2. Vou posicioná-lo mais ou menos aqui à altura. A ideia é que o player chegue aqui e
interaja com ele. E para isso eu vou criar aqui um script que vai ser o interact ligar, desligar. Portanto, este script vai permitir ao player interagir com o interruptor para ligar e desligar a luz. Vou clicar aqui outra vez. Lembram-se que nós fizemos uma interface que era interact. E nós temos que dizer que este script implementa essa interface e por isso agora o Visual Studio diz-me que falta implementar a interface, que na prática é a função action, que é aquela que nós vamos usar para ligar e desligar a luz. Vamos precisar de saber qual é a luz que vamos estar a ligar e a desligar, portanto vou precisar aqui de uma referência para a luz, light. E agora aqui dentro, basicamente o que eu vou fazer é, se a luz não é nula, eu vou à luz e vou fazer o enabled. E vai ficar igual à negação do enabled. Ou seja, como o enabled é um verdadeiro ou falso, interage uma vez, ligo, interage outra vez, desligo e por aí fora. Portanto, a ideia é fazer o flip, digamos assim, da luz. Portanto, e agora vou arrastar para aqui a minha luz. E vamos experimentar ver se eu já consigo ligar e desligar a luz. Portanto, tirando partido do nosso sistema de interação que nós criamos num dos últimos vídeos. Portanto, eu agora vou rodar para ali. Tenho que apontar para o interruptor, o que não está fácil. Não está nada fácil. Portanto, o interruptor acho que vai ter que ser um bocadinho maior para eu conseguir clicar nele. Deixem-me cancelar aqui. Ok, eu estou a ver este debug, mas este debug nós já não precisamos dele, portanto eu vou pôr isto em comentário. Vou aumentar, aliás, vou posicionar o botão mais para baixo, porque eu consigo clicar nele se ele estiver mais abaixo. Vou posicioná-lo aqui mais para baixo. Uma coisa que eu quero mudar provavelmente é que o rato, eu acho que deve funcionar melhor ao contrário. Ou seja, ir para baixo e para cima inverter o Z. Se calhar eu acho que funcionará melhor, será mais intuitivo. Pronto, eu agora já consigo interagir com o botão. Desculpem lá que eu estava a clicar. Pronto, já estou conseguindo interagir. Estão a ver a luz liga e desliga em função da interação que eu estou a ter com o botão. Está a funcionar. E com um código muito simples nós conseguimos ligar e desligar uma luz, portanto só ativando e desativando o componente da luz.